Igreja Bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Terceiro passo, seja grato. Olha o que Jesus fez lá no verso 11. Jesus tomou os pães e peixes e, tendo dado graças, partiu. Queridos, não parece um negócio meio estranho? Imagina você lá na tua casa, na hora do almoço, teus filhos chegam para comer, todo mundo morrendo de fome, você não tem nada para comer. Aí você traz uma azeitona, põe bem no meio da mesa, fala assim: vamos agradecer. Deus, obrigado por esse banquete que o Senhor nos dá. Não é meio estranho isso? A história conta que um homem chamado George Miller fez isso alguns bons anos atrás. Ele era líder de um orfanato onde eram atendidas 2.000 crianças. Diz a história que um dia não tinha café da manhã naquele orfanato. E eles então resolveram botar as crianças na mesa e eles falaram assim: vamos orar. Orar por quê, pastor? Vamos orar, vamos agradecer o café da manhã. O George Miller não tem. Os ajudantes deles falaram: não tem nada. Você vai orar agradecendo o quê? Vamos agradecer. E ele orou e agradeceu o café. E agradeceu o pão. E agradeceu o leite. E a história conta que poucos momentos ali depois, bateram na porta, havia quebrado uma carroça que entregava leite. Naquele tempo era assim. E aí o leite ia se estragar e o cara deu o leite. Daí a pouquinho chega uma outra carroça carregada de pão, porque o pão tinha passado um pouquinho do ponto. E eles entregaram o pão e eles comeram e se fartaram naquele dia. Sabe por quê? Porque alguém resolveu ser grato, mesmo que não enxergava com os olhos físicos o que tinha para ser enxergado. O que Jesus faz naquela hora? Ele reclama? Não. Ele agradece. Agora eu quero dizer uma coisa. É muito fácil você agradecer quando você precisa de um carro e você tem 5. É muito fácil você agradecer quando você precisa de 1.000 para viver e você ganha 5.000. Agora Jesus está num cenário oposto. Ele precisa alimentar 15.000 pessoas. E ele tem 5 pães e 2 peixes. E ele agradece a Deus pelo que ele tem. Querido, como é difícil agradecer em momentos que você está muito necessitado. Eu lembro quando eu fui para o seminário, eu tinha acabado de terminar a faculdade de agronomia. Eu tinha um sonho que era ter uma Ranger, uma caminhonete. E eu lembro muito bem, no dia que eu fui na concessionária, eu estava trabalhando como agrônomo, né? Tinha o meu salário, e eu estava sonhando com uma caminhonete. E eu lembro que eu fui na concessionária, sentei na caminhonete, peguei na direção assim, e eu falei assim: Deus, isso aqui é muito legal, mas isso aqui não vai atrapalhar o que o Senhor tem para mim. Então eu renuncio isso aqui. Se um dia o Senhor quiser me dar, não vou reclamar. Mas eu não preciso disso aqui. E eu saí, bati a porta, agradeci a vendedora, e eu fui conversar com o meu chefe dizendo que eu estava largando o trabalho. E eu estava indo para o seminário. E aí eu cheguei no seminário, cheio de fé, né? Não, Deus vai mandar, eu não tinha dinheiro, meu pai quebrado, eu não tinha dinheiro para nada. Comecei a dar aula de violão. E eu era agrônomo, comecei a trabalhar num acampamento que eles faziam day camps, mas para as escolas da cidade.
Então, como agrônomo, eu ia lá ensinar lá como o negócio da minhoca, o negócio de quê, papapá, ganhava R$ 10 por dia. E não era todo dia. Se fosse até, daria. Mas não era todo dia. Era 2 vezes por semana e olha lá. Eu lembro que em algum momento, daquele primeiro 1 ano e meio, eu pensei assim, Deus, será que eu tomei a decisão correta? Será que não foi tudo errado? Eu lembro que um dia, estava eu e o meu irmão, a gente morava junto, e a gente estava ali em casa, e eu fiz o último copo de arroz. A gente usava um copinho para medir o arroz, né? Eu fiz o último copo de arroz, fritei um ovo para ele e um para mim. E a gente comeu naquele dia. E a gente agradeceu a Deus. Mas a gente não tinha nada para comer no dia seguinte. E não tinha para onde correr. Porque não adiantava pedir para os meus pais. Eles não tinham. Só que aquelas experiências, queridos, fizeram diferença na minha vida. Porque no dia seguinte, minha mãe recebeu um dinheiro e mandou um dinheiro para nós. Um outro momento aconteceu a mesma coisa. E aí foi um irmão da igreja, que sem eu falar nada, chegou para mim e deu um dinheiro para a gente. Nunca a gente passou necessidade, porque Deus era fiel. Aí no seminário, o que aconteceu? Naquele momento, eu estava com uma dívida e o reitor me chamou e falou assim, cara, e aí? Como que vamos fazer? E eu falava, Deus vai prover. Eu sei, querido, Deus vai prover, mas eu preciso acertar as contas aqui. E as pessoas estão me pressionando. Eu falei, não, Deus vai dar. E eu lembro que o centro acadêmico fez uma exceção e me ajudou a pagar a dívida. E a partir do mês seguinte, a PIB de lá assumiu o meu seminário. E de lá para cá, nunca mais, graças a Deus, eu fiquei devendo coisa alguma. Eu ganhava sempre pouquinho, mas Deus multiplicava. Só que eu lembro daqueles 2 dias que a gente orou, sem ter mais nada no dia seguinte, e a gente agradeceu a Deus. Deus nos deu fé para a gente viver o dia seguinte. Querido, no processo desse milagre da multiplicação, você precisa agradecer pelo que você tem. O princípio aqui é o seguinte: quando eu sou grato, quando eu louvo a Deus, quando eu bendigo ao Senhor, no momento que eu menos tenho, mas eu mais preciso, Ele nos ensina o que é a fé. Olha só, Paulo escrevendo aos Filipenses, o que ele diz? Eu sei o que é passar necessidade. Filipenses 4, 12 e 13. Eu sei o que é passar necessidade. E eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo, olha só, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja na fartura, eu estou nesse momento hospedado numa casa onde eu estou sendo muito bem tratado. Estou lá na casa do Américo e Deus tem abençoado a vida deles, eles têm uma casa muito bonita, mas não é só isso. Eu me senti em casa. Que gostoso isso. Eu sei viver, comi bem, almocei bem, mas eu já aprendi a viver contente também, comendo um arroz e um ovo. E feliz da vida. Querido, a gente precisa aprender isso. Não tem milagre da multiplicação no meio da murmuração. Presta atenção nisso. Não tem milagre da multiplicação no meio da reclamação. Enquanto você ficar murmurando, reclamando de coisas que você não tem, ao invés de agradecer pelo que tem, vai continuar faltando. Às vezes a gente reclama porque não tem um tênis daquela marca, e a gente esquece que tem um monte de africanos, ou mesmo brasileiros que vivem aqui, que usam uma garrafa PET como calçado. Já viram isso? Às vezes a gente reclama de, a comida está fria. Queridos, tem gente na nossa cidade aqui, Araçatuba, comendo comida do lixo. Sabiam disso?
Alguns de nós reclamam porque não tem isso, não tem aquilo. Queridos, tem tanta gente passando necessidade. A gente tem que parar com isso. Nós somos ricos. Deus tem nos dado o que a gente precisa. E a gente precisa parar de reclamar. Outro momento tão forte na palavra de Deus está lá em Atos, capítulo 16. Quando Paulo e Silas estão pregando em Filipos. Eles então libertam, expulsam os demônios de uma mulher que estava ali adivinhando. E eles são perseguidos. Eles fizeram uma coisa boa. Eles fizeram o que Deus havia mandado. Só que agora eles estavam sendo perseguidos. Eles foram açoitados. E eles foram jogados numa prisão. Detalhe, que o açoite que era feito naquele tempo era um chicote que na pontinha tinha pedacinhos de ossos. Quando eles batiam, aqueles pedacinhos de osso cortavam a pele e arrancavam pedaços de carne do corpo. Eu estou falando disso não é para chocar, é para vocês entenderem o sofrimento que eles estavam vivendo. Depois disso, eles foram levados para uma prisão. E o historiador Flávio José fala que as prisões, naquela época, naquela cidade, eram terríveis. Cheiravam esgoto, eram escuras, úmidas. E eles foram jogados lá e presos em troncos. Sabe o que é tronco? Ou aquele aqui em cima, ou aquele aqui embaixo. Os pés, as mãos, tudo preso. Agora pensa. Paulo e Silas estão ali. Está frio. A pele deles está rasgada. Eles estão sofrendo, está doendo. E eles pensam assim, poderiam pensar, puxa, a gente está sofrendo tudo isso, mas a gente fez o bem. Por que isso? Só que eles pensam isso? Não. Sabe o que eles começam a fazer? Eles começam a orar. Daí a pouquinho eles estão orando e talvez um olha para o outro e fala assim, lembra daquela música? E eles começam a cantar. Não dá para entender isso. Às vezes por poucas coisas, eu e você murmuramos, praguejamos, reclamamos. Agora olha esses dois aqui. Eles sofreram injustamente. E agora ali no meio de tudo eles podiam reclamar, mas não. Eles louvam, eles agradecem, eles cantam, eles oram. Queridos, é algo sensacional. E o que Deus faz? Eu fico imaginando como isso acontece. Não está escrito isso na Bíblia, mas eu fico imaginando assim, que a oração e o louvor deles começou a chegar em Deus. E Deus olhando assim, falou assim, mas esses dois são firmes, hein? Olha só, os caras estão sofrendo lá e estão cantando. Acho que eu vou descer e vou ajudar esses caras. E aí acontece um terremoto naquele lugar, e tão violento, que os alicerces são abalados e eles são soltos. E eles vão embora. Queridos, o milagre da multiplicação pode acontecer na nossa vida sim. Mas você não pode parar de louvar. Você não pode parar de agradecer. Você não pode começar a murmurar. Então tira isso da tua vida. Faça como Paulo e Silas, orem, agradeçam, louvem a Deus, mesmo nos momentos difíceis. Pastor, é difícil, eu sei que é, eu sei. Mas não deixa a ingratidão ou a murmuração entrar no teu coração. Não, sejam gratos. A gente está terminando. A gente viu aqui, eu quero só recapitular. Quais foram os 3 primeiros passos? Primeiro, alguém lembra? Organize, coloque em ordem as coisas, né? Segundo, coloca nas mãos certas tudo que você tem. Terceiro, seja grato. Ok.
Agora o quarto. Versículo 11. Diz assim: Então Jesus tomou os pães e peixes, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Sabe qual que é o último passo? Reparta para sobrar. Aquele pequeno rapaz, ele só tinha o pão e o peixe que daria para ele ou talvez para a família dele. O que ele fez? Ele repartiu. Agora, pensa assim, ó. Pensa André pegando aquele pão e peixe, trazendo para Jesus. Jesus chama os discípulos e fala assim, ó, gente, vem cá. Não vai dar. Só para nós aqui, ó. Então manda todo mundo embora e vamos fazer um lanchinho só a gente. A gente estaria conversando sobre isso hoje? Não. Querido, precisou haver alguém que repartisse, que entendesse que o problema não era só dele. Opa, o meu problema é aqui, então vamos resolver o nosso. Não. Ele precisou entender que era problema sim dele, tudo que estava acontecendo naquele lugar. Sabe qual que é o princípio aqui? Aquilo que precisa ser dividido não pode ser comido. Aquele pão não era para ser comido, era para ser repartido. Se eles comessem, acabou. Não haveria milagre. Então eles não comeram, eles repartiram. Agora sabe qual que é o problema? Muitas pessoas têm comido o pão que deveria ser repartido. Pastor, como que eu sei? Talvez a gente pudesse entender assim. Ó. Você precisa fazer alguma coisa. Você quer fazer alguma coisa. O dinheiro não dá. Se o dinheiro não dá, então aprenda. O dinheiro é para ser repartido. Não é para ser gasto. Queridos, eu estava, como eu disse, pregando para mim mesmo esse sermão durante a semana. No sábado, antes de vir para cá, de manhãzinha, eu chamei a minha família e falei assim, gente, eu vou pregar isso aqui, mas isso aqui está tão legal, está tão bonito, eu quero falar com vocês primeiro. E eu comecei a falar. Quando chegou nessa parte aqui, Deus tocou no meu coração. Sabe por quê? Eu estava juntando dinheiro para comprar um computador. Algum tempo atrás já. Já faz tempo. Fui juntando e comprando em dólar. Para poder, uma pessoa ia trazer para mim lá de fora. E eu tenho um MacBook, um computador muito bom. E o meu sonho era comprar um outro MacBook. Melhor que o meu. Com touch bar. Cinza, grafite. Lindo. Com a maçãzinha ali. Só que aí, sabe o que aconteceu? 2 semanas atrás, meu computador queimou. E eu não tinha dinheiro ainda. Eu falei, oh Deus, me ajuda aí, né? Falta pouco. Preciso mais um pouquinho. E aí, eu tinha que vir para cá. E aí eu fui preparar essa mensagem. E aí eu li aquilo ali. E na hora que eu estava lendo ali, Deus falou, para aí. Junto com a minha família. Dá para comprar o computador com o dinheiro que você tem? Não. Dá para comprar outro, mais barato. Mas o que eu quero, não. Então você precisa repartir. Falei, é isso mesmo, Deus. Eu tenho $1.400 lá guardado. É isso mesmo? Falei, é. Na hora, Deus colocou no meu coração uma necessidade de um missionário nosso que mora lá em Belém e ele precisa trocar de carro. E Deus falou assim, dá para ele. Falei, tá bom. Eu ainda não fiz, porque logo em seguida eu já vim para o aeroporto, já vim para cá. Mas eu tomei essa decisão. Sabe por quê?
Porque o dinheiro que não dá para fazer o que você tem que fazer é o dinheiro que precisa ser repartido. E deixa. Ah, Deus vai me dar um outro computador? Talvez. Ou talvez não. Quem disse que eu preciso? Eu uso o da igreja, está tudo bem. Não preciso. Está tudo bem. Mas eu precisava falar isso para vocês porque vocês fizeram parte disso. Eu estava vindo para cá e aí Deus falou no meu coração. Querido, talvez você... Eu sempre bato nesse negócio aqui. Tira esse negócio aqui. Querido, a gente precisa aprender esse princípio. Às vezes a gente fala que não tem dinheiro para repartir. Quando eu falo repartir, não é o dízimo, não. O dízimo não é repartir, o dízimo é o dízimo. Estou falando das ofertas missionárias, de uma ajuda que você pode dar para um irmão, para alguém que está precisando. Quando você fala que não tem, não é verdade, você tem. É que você está planejando outra coisa. E Deus está falando assim, aquele dinheirinho ali, não deu ainda para você fazer aquilo lá, né? Invista aqui. Você vai ver o que Deus vai fazer. Eu lembro uma vez que a gente recebeu um missionário na igreja, e ele pregou na parte da manhã na igreja, e aí eu lembro que naquela época eu tinha acabado de chegar na igreja, tinha 20 membros na igreja. Entrava assim uns R$500 por mês na igreja. E aí eu falei assim, irmãos, vamos fazer o seguinte, a gente já tinha recolhido a oferta. Falei, vamos levantar uma oferta agora, só para o missionário. E aí o que entrar aqui a gente dá para ele, tudo bem? Aí o irmão falou assim, pastor, vamos dar o que tem aí. O que tem aí que já foi recolhido, vamos dar para o missionário. Falei, tá bom. Na hora eu pensei comigo, deve ter uns 50 ali, né? 100 no máximo, porque fazendo as contas, 500 por mês. Quando o tesoureiro me chamou lá atrás, falou, pastor, tem R$800 aqui, pastor. É para dar tudo mesmo? E tentação, né? Falei, puxa, R$800, o que aconteceu hoje, né? Falei, cara, a gente assumiu o compromisso, vamos dar. Dá lá, pode dar. E ele deu. Sabe o que aconteceu naquele dia? À noite, entrou R$2.000. 4 vezes o que estava entrando no mês inteiro. Eu não estou dizendo, por favor, não me entendam mal, tá? Eu não estou dizendo que se você der, Deus vai multiplicar. Não. Vou contar outra coisa. Eu ganhei um celular, um iPhone, aquele Plus. Acho que é desse tamanho assim, ó, o iPhone. Né? Nem cabia no meu bolso. E eu gostava de usar, né? No final do ano passado, eu não tinha nem um ano que eu estava com o celular, um missionário nosso estava indo para a Grécia, e Deus colocou no meu coração, vende o celular, pega o dinheiro e dá para o missionário comprar a passagem. Pô, Deus, mas eu ganhei, é chato com a pessoa, né? Não é por mim, é pela pessoa. Falei, vou falar com a pessoa. Liguei para o cara, falei, olha, aconteceu isso, tal. Ele, pastor, pode vender e eu vou falar, cada R$1 que você levantar na venda, eu dou mais um. Falei, puxa, aí não tem jeito, né? Aí Deus confirmou mesmo, né? E foi tão legal, porque o dinheiro deu para comprar passagem e ainda sobrou. E desde então eu estou com um celularzinho Nokia, sabe aquele que só fala? Nem mensagem ele manda direito. Manda, mas é aquela que você tem que fazer assim, A, B, C. Né? Já faz quase um ano que eu estou. Queridos, eu não estou reclamando, não. Quando alguém vem falar alguma coisa, eu falo assim, quanto tempo dura a sua bateria? Um dia o meu dura 5, eu nem trouxe carregador para cá. Eu carreguei lá na sexta-feira, vai durar até terça-feira. Só o meu tem isso, né? Que ele cai, ele se espatifa todo, eu monto, ele funciona tudo bem. É uma beleza. O teu faz isso? Caiu, já era, não é verdade? Olha aí, ó, igual o meu, ó, igual o meu. Esse aí, ó. Queridos, de repente,
Você poderia pensar assim: o pastor deu para missões e ele ganhou agora um iPhone 10. Não, eu estou lá com o meu Nokia e está tudo bem. Eu não estou dizendo que se você der, você vai ganhar mais. Não, eu só estou dizendo que Deus quer que você dê. Deus quer que você reparta. E não vai faltar para você. Naquele dia, não faltou para aqueles homens. Deu comida para todo mundo. Porque alguém resolveu repartir. Eu quero terminar falando de 3 cuidados que eu queria que você prestasse atenção. Dá um clique aí, por favor, meu irmão. É irmão? É, o Tietê. Tá lá. Vamos lá. Cuidado. Primeiro cuidado. Põe lá, pode clicar. Cuidado com as fraquezas. Sabe por quê? Deus prova você na área que mais você tem fraqueza. Só que essa é a área que Ele mais quer te abençoar. Às vezes, como aconteceu comigo, por que Deus deu essas provas para mim? Porque é a área que eu sou mais fraco. Era a área que eu e a minha esposa mais brigávamos, mais nos desentendíamos. E aí Deus precisava e precisa ainda me provar. Então, cuidado com as suas fraquezas. Presta atenção. Nem sempre a oferta sai com festa. A gente tem uma noção errada, né? Que a pessoa vai dar oferta, ela vem quase dançando, assim, ó. Que legal. Não, nem sempre. Às vezes a gente, nesse dia mesmo, falei assim, puxa Deus, eu juntei, demorou tanto tempo para juntar esse dinheirinho aí para comprar um computador, né? Foi com uma dorzinha no coração. Depois que eu tomei a decisão, aí é gostoso. Aí o sentimento é bom. Mas na hora da decisão é difícil. Cuidado, porque as fraquezas, na hora onde a gente sente a fraqueza, é a área que Deus quer tratar você. Tá bom? Segunda coisa, segundo cuidado. O dinheiro precisa ser um instrumento de bênção. Você precisa servir ao reino de Deus com o que você tem. Guarde essa verdade. Aquilo que eu não posso doar, presta atenção, me possui. Lembra que eu falei sobre ter 2 senhores? Sabe como a gente sabe que o dinheiro é meu senhor? Quando você não pode doar o que você tem. Se você tem um carro que você não pode doar, mas nem pense nisso, o carro já te possuiu. Se você tem um dinheiro lá na sua carteira, que Deus já falou para você que é para você dar para missões, e você não consegue, é porque Ele já te possuiu. Ele já é o teu Senhor. Porque se Deus está falando, Ele tem que ser o seu Senhor. Estão entendendo? Cuidado com isso. Terceiro, quando você doa o seu dinheiro para missões, ou o dízimo, as ofertas, você está juntando tesouros no céu, querido. Querido, e a juntar tesouros no céu é o único lugar onde você vai poder desfrutar dos tesouros. Porque como que é a história do louco lá que Jesus conta? Lembra do louco? Que teve colheitas, grandes colheitas, não ia caber nos armazéns. Ele, em vez de repartir, ele fez o quê? Construiu celeiros ainda maiores. O que Jesus fala? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E tudo isso que você acha que vai te dar alguma segurança, você não vai aproveitar nada. Mesmo que você vá para o céu, você não vai aproveitar o que você juntou aqui. Então o que é o melhor? A juntar tesouro lá no céu. Quando você investe no reino de Deus, querido, pode ter certeza que essa oferta é multiplicada. Agora, não é multiplicada em forma de dinheiro, mas em forma de vidas. Vocês lembram daquele filme, A Lista de Schindler? Lembra? Quem já assistiu aqui? Levanta a mão. Legal. Se não assistiu, assista. Oskar Schindler foi um homem, um alemão,
que primeiro ele começou a contratar judeus para ganhar dinheiro. Eles trabalhavam como escravos. Só que algo aconteceu na vida dele ali durante a guerra, e ele começou então a ajudar os judeus. E ele começou a vender coisas que ele tinha para poder ter mais dinheiro e comprar mais judeus para salvar. E quando está terminando o filme, tem uma cena maravilhosa. Aquele homem chega e fala assim: esse carro aqui, ó, que eu tenho. Por que eu tenho esse carro? Por que eu não vendi esse carro? Eu podia ter comprado mais 10 judeus. Esse anel, ele tira um anel. Esse relógio. O que eu estou fazendo com isso aqui? O que me adianta? Eu poderia ter comprado mais 1 ou 2, querido. Às vezes, olha, eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. No final da tua vida, você vai falar assim: por que eu não investi tudo que eu tinha? Não só o dinheiro também, mas os teus dons, os teus talentos, seu tempo. Por que eu não investi mais para ganhar mais gente para Jesus? Talvez se eu tivesse investido um pouquinho mais, eu teria ganho mais 1 ou 2 ou 3 ou 4. Se eu tivesse investido meu dinheiro naqueles missionários, aqueles missionários poderiam trabalhar melhor e teriam ganho mais gente para Jesus. Como que está teu coração? Queria que você fechasse teus olhos, baixasse tua cabeça. Eu estou terminando. Aquela oferta daquele menino foi uma oferta sacrificial, porque envolveu algo que, o pouco que ele tinha, num momento de escassez, no momento onde estava faltando comida. Foi sacrificial. Aquela oferta foi generosa, porque ele pensou mais nos outros do que em si mesmo. Aquela foi uma oferta de fé, porque ele não sabia o que ia acontecer. Se ele soubesse que Jesus ia multiplicar, estava fácil. Mas ele não sabia. Ele apenas creu. Querido, ofertar é uma questão de crer que Deus pode fazer o que Ele faz, e não de ter. Não interessa o que você tem. Não interessa quanto tem lá na sua conta bancária hoje. Não interessa os bens que você tem, ou o que você não tem. Porque aquela oferta daquele menino foi uma oferta de fé. Oferta de fé não tem a ver com ter, tem a ver com crer. Tem a ver com um compromisso. E a oferta daquele menino se transformou numa história maravilhosa de multiplicação. Eu queria cantar essa música de novo, Sonda-me, Senhor, e eu queria que enquanto a gente estivesse cantando, você sondasse o teu coração. Você falasse para Deus assim: Deus, sonda o meu coração. O que tem de errado aqui? E se Deus falar aí no teu coração: olha, você tem sim problemas nessa área. Algumas vezes, em algumas situações, o dinheiro tem sido o Senhor da tua vida. Continua em oração, querido. Continua em oração. Você pode cantar música. Eles vão começar a cantar. Mas você pode cantar aí no teu coração. Não precisa abrir os olhos, não. Ora aí e fala: Deus, quais são as minhas dificuldades? O que está acontecendo? Será que eu tenho deixado o dinheiro ser o Senhor da minha vida? Eu quero que o Senhor me sonde, que o Senhor me quebrante e que o Senhor me transforme. Senhor, eu quero participar dessa obra. E se você quer fazer isso, enquanto eles cantam, eu quero te convidar a levantar aí do seu lugar e vir aqui na frente. Sabe por que eu faço isso? Pode tocar, pode tocar. Sabe por que eu faço isso? Porque se você não tem coragem nem de levantar e assumir isso aqui, amanhã você já esqueceu. Você não vai ter coragem de continuar. É agora, querido. É hora de você falar assim: Deus, eu quero que o Senhor me use. E eu quero que o Senhor use o meu dinheiro, o que eu tenho, o que eu sou. Tudo. Eu não quero ser escravo desse dinheiro. E eu tenho sido. Eu quero aprender a repartir, eu quero aprender a viver nessa nova dimensão.
Vamos cantar? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Isso aí, em nome de Jesus. Levanta, vem pra cá. Vem cantando. Graças a Deus. Vem cá. Se você, talvez aí no teu coração, você fala assim, eu não estou pronto. Vem pela fé. Vem pela fé. Fala assim, Deus, eu ainda não sei direito, mas eu quero viver isso aí. Eu quero viver isso aí. Eu vou lá, eu quero pela fé. Vem em nome de Jesus. Vem cá. Vem juntando, não deixa ninguém ficar no... Vem cá, vem aqui, ó. Vem mais perto para deixar o pessoal chegar. Isso. Canta isso. Usa-me como um farol que brilha à noite quando eu quero ser ponte, eu quero ser farol, eu quero ser abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, de qualquer hora e em qualquer lugar. Isso aqui é a minha vida, usa-me, Senhor. Usa, Senhor, a minha vida, o meu dinheiro, tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Deus, quebranta agora, Jesus. Senhor, muda o coração, muda o meu coração. Conforme a tua palavra, Senhor. Oh, Jesus, faz a tua diferença. Usa-me como um farol que brilha à noite como ponte sobre a faz isso, Senhor. Que nós sejamos missionários, Senhor. Fecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Para terminar, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor Jesus, nós estamos aqui. E eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor sabe que o Senhor ministrou no meu coração ontem de manhã ali junto com a minha família. Senhor, às vezes eu tenho minhas recaídas e eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero continuar confiando no Senhor como meu provedor. O Senhor é que me dá, o Senhor é que me sustenta. Por isso, Senhor, não deixa que eu seja aprisionado pelo dinheiro ou por coisas. Senhor, eu oro agora também pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Senhor, como eu também, alguns deles têm suas dificuldades. Alguns aqui são escravos ainda. E hoje eles estão dizendo, Senhor, liberta, me liberta dessa escravidão. Eu quero dar, eu quero repartir com liberalidade, com generosidade.
eu quero fazer uma oferta sacrificial, eu quero fazer uma oferta com amor, eu quero ajudar na propagação do Evangelho, eu quero ir, eu quero orar, mas eu também quero contribuir. Senhor, estou aqui, usa-me, Senhor, muda o meu coração, faz dessa igreja uma igreja nova, uma igreja diferente, uma igreja muito mais comprometida com missões, com o teu reino, com o teu evangelho. Senhor, que nós possamos ajuntar tesouros no céu e não aqui na terra, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, nos perdoa, nos molda, nos faz diferentes. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Deus abençoe, viu? Não deixa voltar essa escravidão, tá? Em nome de Jesus. Por experiência própria, eu sei como é difícil viver isso, tá? Não deixa isso acontecer. Deus abençoe.